olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declara. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, santo, santo. Declara na sua casa aí. O Senhor é santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Olá, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a mais este culto em louvor e adoração ao nosso Deus. E neste culto em especial, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, prepare o seu coração, prepare a sua mesa, quando vamos celebrar daqui a alguns instantes a ceia do Senhor. O Salmo número 100 diz: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. E é isso que nós estamos fazendo e vamos fazer, prestar um culto de louvor ao nosso Deus com alegria. Alegre o seu coração, prepare o seu espírito, a sua alma e vamos juntos adorar ao Senhor. Vamos iniciar este culto orando, pedindo a bênção de Deus por este culto, por esta celebração, que agrade o coração do Senhor. Eu aqui na minha casa, você na sua casa ou em outro lugar que você está, quem sabe sozinho ou com a família.
Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aqui na terra como é lá no céu. Obrigado, ó Pai, porque podemos nos reunir em volta da tua palavra no mesmo espírito, muito embora separados, mas juntos no mesmo espírito, em adoração ao Senhor. Receba este culto. Receba as vidas que estão se oferecendo ao Senhor como um sacrifício vivo. Cada um na sua casa ou em outro lugar, cada um com a sua família ou só. Ó Deus, que a tua presença encha as nossas vidas. Encha esse lugar aqui. Encha o lugar onde os teus servos estão. E possamos usufruir e beber da tua presença neste culto. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Ainda estamos em plena pandemia, muitos enfermos, alguns preocupados com a sua saúde, outros preocupados com familiares, amigos. E eu quero separar esse tempo agora para a gente orar junto. Quem sabe você tem um motivo de oração, eu quero que você coloque esse motivo de oração diante do Senhor. A palavra do Senhor é muito clara lá em Jeremias que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitos irmãos nossos enfermos, ainda alguns se restabelecendo do Covid-19, e eu quero colocar esses irmãos diante do Senhor. Muitos pedidos de oração. Então, uma prima minha, Neuzi, amanhã cedo ela vai fazer uma cirurgia, vamos colocá-la diante do Senhor. É uma serva do Senhor, membro ali da Igreja Batista do Bacaxiri. E temos outros irmãos, pastores enfermos, e vamos colocá-los diante do Senhor. Você quer fazer isso agora comigo? Não deixe que nada atrapalhe você aí na sua casa, onde você está, mas nesse espírito de contrição, de sossego diante do Senhor, de apego à verdade da palavra, nós vamos orar, colocando esses pedidos diante do Senhor em oração. Vamos fazer isso agora. Pai, tua palavra diz para nós clamarmos no nome de Jesus. E nós estamos clamando agora ao Senhor, porque só o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, só o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. E eu peço agora, ó Deus, no nome de Jesus, que a tua mão curadora esteja sobre os teus filhos e filhas. Quantos carecem de cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja ministrando a cada coração agora. E nesse tempo de culto, nós possamos ser sarados. A alegria do Senhor venha sobre nós. O gozo do Espírito seja algo verdadeiro no nosso coração. Possamos experimentar esta vida abundante que o Senhor prometeu. Ó Deus, muitos enfermos, doentes, tristes, abatidos. Quantas pessoas, ó Deus, tristes, abatidas, porque estão vivendo um tempo diferente, com muitas enfermidades e doenças, e nós pedimos o alento, o bálsamo que vem do teu Espírito sobre essas pessoas. Quem sabe alguns participando deste culto estão tristes, abatidos. Venha sobre nós com a tua graça, venha sobre nós com o teu poder. Derrama da tua cura. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos no mês de setembro. Mês de setembro é o mês da pátria, quando lembramos do nosso Brasil. E mais do que nunca, é ou não é? Nós precisamos orar pelo Brasil. Setembro é o mês de missões nacionais, quando nós levantamos a nossa oferta, quando nós oramos pelos missionários e ao final do mês de setembro nós vamos levantar a nossa oferta. Quem sabe você vai passar na igreja, deixar o seu envelope colorido, diferenciado. Quem sabe você vai depositar na conta, identificando que é uma oferta missionária. E nesse tempo, vamos estar orando. E eu conclamo você a orar, a ter um tempo de oração. Eu vou passar
para os irmãos da igreja, e quem sabe você que está assistindo não faz parte da nossa igreja e quer, pode entrar em contato com a gente, eu vou mandar um material para você ter na sua casa para você orar. Separar um tempo precioso de oração, momentos preciosos de oração, quando você vai ler a palavra, vai orar por você, vai orar pela sua família, pelos missionários, e aí, com este tempo de oração, Deus vai derramar do avivamento na nossa igreja, avivamento na sua casa, avivamento na sua família. Paranaguá vai sofrer esse avivamento, uma vida nova. E eu quero conclamar você a estar juntos em união, orando, participando desse tempo de missões, quando oramos pela nossa nação. Também eu queria lembrar você que a igreja continua, a igreja está aberta. Mas pastor, eu passei lá, o templo estava fechado. O templo pode estar fechado, mas a igreja que somos nós, estamos abertos ao povo, abertos às necessidades que estão aí aparecendo, levando cestas básicas a quem precisa, ajudando. A igreja, eu e você, estamos abertos. E por isso, a igreja continuando a sua missão, ela precisa dos dízimos e das ofertas. Que bom, eu tenho agradecido a Deus pela sua vida. Tenho orado a Deus com o coração grato, dizendo: Deus, obrigado por servos fiéis que estão levando o seu dízimo, a sua oferta, consagrando ao Senhor. E hoje, conversando com uma irmã, ela disse: pastor, agora não é mais a garopa que é o nosso dinheiro para missões. Agora é o guará, o lobo guará, essa nova cédula de R$200. Que coisa! Como alegrou meu coração ver o entusiasmo dessa irmã por missões, no desejo de dar e abençoar. Você pode levar o seu dízimo, a sua oferta na igreja, no horário comercial, temos funcionários lá para receber, ou você pode também depositar na conta da igreja. Temos 2 contas. E você pode depositar num desses bancos. Você vai olhar na sua tela, tem aí os bancos, e você pode fazer essa contribuição, crendo que Deus vai derramar a bênção dele sobre você. A palavra de Deus é muito clara quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos tais, que venha a maior abastança à sua casa. Que coisa fantástica! Deus é o Deus da provisão. Eu creio nisso. Não há pandemia, não há praga, não há nada que impeça a ação de Deus, a provisão do Senhor. É só você lembrar que Deus foi um Deus provedor. Lá no deserto, o povo por 40 anos não faltou comida, porque Deus derramou comida. Não faltou água, Deus deu água, porque Deus é o Deus da provisão. Por isso, com alegria, nós devolvemos a Deus parte daquilo que Ele dá para o nosso sustento. E eu quero orar pela sua vida, orar por você, pela sua vida financeira, para que Deus continue derramando da sua bênção. E creia, dai e ser-vos-á dado, diz a palavra do Senhor. Então vamos orar, e eu quero consagrar o seu dízimo, a sua oferta que você ainda vai entregar, ou quem sabe já entregou, os dízimos que serão entregues, as ofertas, nós vamos consagrar ao Senhor e abençoar essas ofertas. Pai, eu quero consagrar as ofertas entregues já, aquelas que vão ser depositadas no banco, entregues na igreja. Eu quero consagrar e que o Senhor multiplique isso para a tua glória, para que o Evangelho seja disseminado a cada dia. Em especial, ó Deus, os teus servos fiéis, homens e mulheres do Senhor, que depositam, que colocam a sua vida, levam as suas ofertas, ó Deus, com amor os seus dízimos, consagrando ao Senhor. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre essas vidas, sobre as suas casas, que nunca falte o pão de cada dia, porque o Senhor prometeu que estaria conosco e derramaria bênçãos tais,
que ficaríamos assustados. E é verdade, em meio a toda essa pandemia, o Senhor tem nos sustentado. E eu quero agradecer a Deus, porque tudo vem do Senhor. E daquilo que o Senhor nos dá, nós devolvemos para a honra e glória do Teu nome, para que Jesus seja conhecido e pessoas sejam salvas pelo poder do Senhor. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nesse Salmo 100 é interessante nessa versão que diz assim: entrem na sua presença com cânticos alegres. Entrem na sua presença com cânticos alegres. E são esses cânticos alegres que nós vamos cantar agora. Você vai adorar ao Senhor com alegria. É a ordem de Deus. Entrem na sua presença. Nós louvamos o Senhor. Entrem na presença do Senhor com cânticos alegres. Então louve ao Senhor com alegria agora. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em seu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, as vestes tocarei, figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do teu olhar, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Como é bom cantar louvores ao Senhor, e o que eu mais almejo na volta para o templo é cantar com o irmão, com a irmã. O povo adorando a Deus, que coisa linda!
faz bem para a nossa alma e agrada ao Senhor, né? Então ore por isso, para que logo a gente volte e possamos adorar o Senhor com liberdade, com alegria. Agora vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos daqui a pouco celebrar a ceia, vamos ler um texto que fala desta celebração e que o Espírito Santo de Deus esteja me orientando nessa palavra, mas também abrindo os nossos ouvidos espirituais. É ou não é? Para que possamos entender e aplicar esta palavra. Você pode ler na sua Bíblia ou instrumento que você tem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 14 até o verso 21. 1 Coríntios, capítulo 10, 14 a 21. Assim diz o texto bíblico: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábio, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O verso 16 diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É uma pergunta que eu e você precisamos responder com muita sinceridade diante do Senhor. A ceia do Senhor é uma celebração da igreja. É interessante, mas Deus, Jesus, ele colocou duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia. E a ceia, portanto, é uma cerimônia da igreja reunida. Excepcionalmente estamos separados fisicamente, mas a ideia primeira da celebração da ceia é o povo de Deus reunido num lugar, no templo, para celebrar a ceia. É uma celebração proclamadora da morte e da ressurreição de Jesus. E a ceia ela é simbolizada por dois elementos: o pão e também o vinho, ou o suco de uva, como nós usamos. Nesse memorial, o pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído por nós. E o vinho, o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. A Bíblia nos orienta, Jesus mesmo nos ensinou que a ceia ela deve ser celebrada pela igreja até a volta do Cristo. E a sua celebração pressupõe o batismo bíblico antes e o cuidado com aquilo que nós vamos fazer, um exame íntimo antes de participar da ceia. Por isso é importante essas explicações para que você possa entender e participar da ceia com alegria e singeleza de coração. Como eu disse, a celebração da ceia é uma ordenança para a igreja. E a igreja sou eu, é você. Muitos me telefonam, mandam no WhatsApp: pastor, quando é que vai abrir a igreja? A verdade é quando o templo vai abrir, porque a igreja somos nós, são pessoas salvas, regeneradas pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz que a igreja é um ajuntamento.
uma assembleia, uma reunião. Agora, nem todo ajuntamento, nem toda assembleia, nem toda reunião é igreja. Tem que haver algo mais. Mas igreja é um chamamento. No Novo Testamento, a palavra grega para igreja vem do verbo kaleo, que quer dizer chamar. Por isso, a igreja é um ajuntamento ocorrido por um chamamento. Quando Deus falou ao nosso coração e nós positivamente dissemos sim a Jesus. Então, a igreja é um ajuntamento, mas também é um chamamento, mas a igreja também é um revestimento. Apesar desses dois elementos, o ajuntamento e o chamamento, ainda não havia o suficiente para existir a igreja. Um simples ajuntamento e um simples chamamento não constitui igreja. Precisou haver e precisa haver o revestimento. Só que para ter esse revestimento, que é o poder do Espírito derramado na igreja, quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre mim com o poder dele e me enche com o seu poder. Então, igreja são pessoas que se juntam, responderam positivamente ao chamado de Jesus e são revestidas do poder do Espírito Santo. Mas para que esse revestimento pudesse ocorrer, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado, precisou haver o ato redentivo de Cristo na cruz do Calvário. Nós não poderíamos fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, da comunidade do Espírito Santo, sem o novo nascimento, que é promovido pela morte e ressurreição de Jesus. Essa obra de Jesus na cruz do Calvário, a sua morte e depois a sua ressurreição, ali se constrói a comunidade humana, que Jesus mesmo disse, igreja, eu edificarei a minha igreja. E eu posso parar e pensar, se esta comunidade do Espírito, revestida pelo poder do Espírito, nasce com a morte vicária de Jesus, isto é, a morte substitutiva de Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. Se a morte mostra isso, então a igreja nasce aí também. Por isso eu preciso entender que esse nascimento da igreja, esse projeto de ajuntamento, de união, de comunhão, de koinonia, ele acontece quando você aceita Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. Este é um dos motivos principais para celebrarmos a ceia, porque a igreja é fruto do sacrifício de Cristo, eu e você. A Bíblia diz que nós estávamos longe, mas Cristo nos encontrou, Cristo nos trouxe para perto. Quando ele foi levantado na cruz, a Bíblia diz que ele atraiu a todos nós. E agora somos juntos como igreja, como um só corpo, na morte de Cristo e, consequentemente, na sua ressurreição. Nós nascemos como uma comunidade do Espírito Santo. Que coisa linda! O povo de Deus na terra, a igreja de Cristo, eu e você, salvos, regenerados, novas criaturas. Então a igreja ela é caracterizada pela comunhão que ela mantém com o Senhor Jesus Cristo. Fomos unidos a Ele. Mas a igreja também ela é caracterizada pela unidade espiritual dos seus membros. Por isso, a igreja é mais que um ajuntamento, mas é um ajuntamento de pessoas regeneradas, salvas pelo sangue de Jesus. Esta comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com os irmãos, faz desta comunidade a igreja. Tem a ver com esta relação pessoal que nós, os crentes e todo aquele que aceita Jesus, goza com Deus. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E é muito... você já ouviu várias vezes as pessoas falando, pregadores dizendo, a cruz de Cristo, ela mostra exatamente isso, na vertical, batente na vertical. É o relacionamento do crente com Deus.
E o batente da horizontal é o relacionamento do crente com os seus irmãos. Eu queria dizer para você que só há relacionamento sadio com o seu próximo, com o seu irmão, quando há um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Quando Deus, Ele vem, derrama da sua graça sobre nós. Mas, muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós nos perdemos no entendimento da sua palavra. Ali, Deus, Ele sempre quis ter essa comunhão comigo e com você, comunhão íntima. Estarmos como pai e filho, você como filho, filha, falando com o Deus Pai. E desde o início foi assim. Gênesis fala isso. Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Isso fala lá do Éden. Desde o início, lá no Éden, Deus procurou ter um relacionamento com o homem, com Adão e Eva. Eles tinham um momento específico, a Bíblia diz, na viração do dia. Deus passava e conversava com eles. Mas o pecado afastou-os de Deus. Eles se esconderam de Deus, como todo aquele que peca e erra se afasta de Deus. Por isso, eu e você precisamos entender isso. Deus, Ele tem sempre o propósito de nos amar, de manter comunhão conosco. E o propósito dele não mudou. O pecado nos separou de Deus. O homem, na sua rebelião, no seu pecado, ele ficou impedido de ter essa comunhão com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esta situação aflitiva que muitas vezes nós temos na alma é o nosso anseio por Deus. O salmista diz: como a corça, ela corre para as águas, assim o homem tem um anseio por Deus. Por isso o homem é um ser religioso e corre atrás de tanta coisa, mas na busca do Deus verdadeiro. Deus sempre quis ter essa comunhão. Ele quer ter comunhão íntima com você. O pecado nos separou, mas a notícia boa é que Jesus veio para nos unir a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. As boas novas. E Paulo diz isso lá, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Muitos perguntam: pastor, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Por que foi necessário que Deus se tornasse gente como nós? Abandonasse a sua glória, esvaziasse da sua glória e tornasse gente, porque Ele precisou morrer para nos salvar. Todas essas questões são importantes para nós entendermos e compreendermos bem a obra da reconciliação. O homem que estava separado de Deus, ele não poderia mudar por si mesmo a situação, somente Jesus Cristo podia ter e como pode ter condições de reverter a inimizade para com Deus. Paulo mesmo diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o homem. Por isso João, na sua primeira carta, lá no início ele já diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que coisa! João dizendo, vimos o Cristo, o Deus revelado em carne. E ele diz então: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele diz assim: e o que vimos e ouvimos anunciamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Foi para isso que Jesus veio, para que eu e você tivéssemos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele acrescenta ao final: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ah, meus irmãos, o resultado da nossa comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, é a comunhão com os irmãos. Quando nós temos uma comunhão íntima com Deus, o resultado é a comunhão íntima com os irmãos. A palavra de Deus chama isso de comunhão do Espírito, porque é o Espírito Santo que é derramado na nossa vida e nós então podemos ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E o texto bíblico diz: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele fala desse cálice de bênção, está ligado ao sangue de Cristo, por meio do qual nós compartilhamos esta reconciliação com Deus e com os nossos irmãos. Que coisa! A comunhão, ela só existe através do sangue de Jesus, vertido ali na cruz. A bênção do Senhor, ela, diz Provérbios, ela nos dá alegria. E quando temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos, nós podemos gozar a verdadeira alegria. Mas o Paulo diz ainda: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ele fala de pão de comunhão ligado ao corpo de Cristo, por meio do qual nós temos paz com Deus. E podemos compartilhar desta mesma paz com os nossos irmãos. Que coisa, esse corpo de Jesus, a Bíblia diz, Isaías fala, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só em Cristo nós temos a verdadeira paz. Como precisamos desta paz num tempo terrível como o nosso, tantas notícias ruins. Como precisamos desta paz que só Jesus dá. Mas ele diz também, pelas pisaduras, isto é, pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Por isso nós podemos clamar, e se é da vontade de Deus a cura vem. O milagre vem. Se é para a glória de Deus, eu preciso crer nisso. O pão, ele fala do corpo, de um corpo que tem membros. Muitos membros, diz Paulo, mas somos um só pão. Somos um só pão. Que coisa fantástica! E Paulo, ele esclarece isso, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Precisamos entender isso e viver isso. A igreja é mais que uma organização, é mais do que um templo, é mais do que um lugar, é mais do que atividades. A igreja é um organismo vivo. Eu e você. E na celebração da ceia, nós participamos uns com os outros. É um ato de comunhão. Paulo diz isso, porque embora nós somos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Participar da comida é estabelecer comunhão. Isto já no Oriente Antigo e hoje mesmo, quando você come com alguém, participa de uma refeição, é comunhão, é amizade. É ou não é? E aqui Paulo fala, participar do corpo de Cristo é comunhão com Deus. E ele quer que você tenha essa comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Ao afirmar que não se pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, Paulo está mostrando àqueles irmãos que a idolatria e fazer coisas que desagradam a Deus, você está, na verdade, desagradando a Deus, sim, mas agradando a Satanás e aos seus demônios. Muitas vezes até fazemos coisas que desagradam a Deus e achamos que é só isso. Não, você está desagradando a Deus,
mas está agradando a Satanás. Você está deixando Satanás colocar um pezinho na sua vida. E ele veio para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Paulo, quando orientou a igreja em Corinto sobre a ceia do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. A ceia é algo fantástico, algo especial, que Deus se agrada porque nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha, mas anunciamos a comunhão com Deus e anunciamos também a comunhão uns com os outros. E Paulo, então, ele diz: examine-se cada um a si mesmo. Ele apela para uma reflexão pessoal, um autoexame, que eu não posso fazer por você, nem você por mim, mas que precisa ser feito. É necessário um autoexame, e nada melhor do que nesse momento de culto, você olhar para você, o que eu posso fazer e melhorar na minha vida, o que eu tenho feito de errado, e consertar. Ser membro de um corpo é mais do que ser membro de uma instituição. É ser membro da igreja quando o Espírito Santo é derramado. Eu e você somos membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E nós não podemos brincar com isso. E por isso Paulo fala que isto é discernir o corpo, é ter entendimento. Muitas pessoas brincam de ser membro da igreja. Estão numa igreja aqui, numa igreja lá, saem da igreja, não dão tchau para ninguém, não falam com ninguém, não falam com o pastor, daqui a pouco saem da outra igreja e vivem de igreja em igreja, quando não há um compromisso com o irmão. Igreja é primeiro um compromisso com Deus, mas também um compromisso com o irmão. Por isso, Paulo, você precisa examinar-se a si mesmo. Isto é, discernir, ter entendimento do que é a igreja. E ter entendimento que a igreja é de Cristo, porque é Ele que edifica a igreja. Ah, isso é fantástico. E eu quero terminar com citação do famoso e já saudoso pastor Russell Shedd. Ele diz assim: a ceia surge da unidade e produz unidade. Que coisa! A ceia, ela surge da unidade em Cristo Jesus. E ela produz a unidade entre o povo de Deus. E ela elimina quaisquer distinções. E ele diz que a comunhão vertical não existe sem a comunhão horizontal. Eu tenho que estar bem com meu irmão, se eu estou bem com Deus. Se você não está bem com seu irmão, fatalmente você não está bem com Deus. É sério. Porque a comunhão vertical, ela não existe. Isto é, a comunhão com Deus não existe sem que haja uma comunhão horizontal com os irmãos. Por isso, é com alegria que celebramos a ceia. É com muito ardor no coração que nós celebramos a ceia, anunciando que um dia fomos salvos, anunciando que agora temos vida em Cristo, anunciando que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e um dia estaremos juntos lá no céu celebrando as bodas do Cordeiro. Que coisa! E eu quero terminar com um versículo, lá em 2 Coríntios 13:14, é o último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, isto é, o favor e a bênção espiritual, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. É a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos nós. E quando nós entendemos e vivemos esta comunhão, nós podemos cantar. E eu gosto desse cântico que diz: juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mesma fé em Cristo Jesus, juntos na mente e no coração. Temos em cada um a mesma marca, temos o mesmo sangue e a mesma cruz.
Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo. Um corpo que adora e que serve. Corpo que chora e se alegra. Corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais viva. Vivendo em Jesus. Agradeça a Deus por isso. Somos igreja juntos. Participamos do mesmo pão, do mesmo vinho. Somos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Agradeça a Deus por isso. Nós somos aceitos através de Cristo, completos em Cristo, redimidos, reconciliados, perdoados. Nós somos justificados, santificados, glorificados. Nós fomos feitos membros do corpo de Cristo. Nós somos habitados e selados pelo Espírito Santo de Deus, que é a garantia, que é o selo da nossa herança de uma vida eterna com o Senhor. Estamos eternamente seguros com Cristo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, tão queridos de Deus quanto o próprio Jesus Cristo. Que coisa! E muito mais, e muito mais. Por isso Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca penetrou no nosso coração, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado na sua vida. Você não imagina o que Deus tem preparado para você, mas você precisa entender o versículo que diz aqui, preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para nós grandes coisas Deus tem preparado, que você nunca pensou, mas você precisa amá-lo, servi-lo e colocar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa nos abençoar, Ele pode e Ele quer, basta nós estendermos a mão. Ele diz, quer ser curado? E aquele homem disse, eu quero. Tu podes, só tu podes. Você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ter uma nova vida em Cristo? Diga sim, eu quero. E você pode orar comigo agora. Baixe a sua cabeça. Ore ao Senhor. Dá um tempo agora. Fique em silêncio na sua casa. Não deixe que nada atrapalhe você, a sua família. Tem um tempo agora de oração. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma olhada dentro do seu coração, como você tem vivido, como tem sido o seu amor para com Jesus. E o Cristo que falou a Pedro, Pedro, tu me amas? É o Cristo que fala para você hoje à noite, tu me amas? Como é que você vai responder para Jesus? Você pode responder como Pedro, sim, eu te amo. E Jesus vai perguntar de novo para você, você me ama? Você vai responder, sim. Mas ele vai perguntar a terceira vez, você me ama? E Pedro respondeu, sim. E Jesus diz para Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Deus está dizendo para você, Jesus está dizendo para você, você me ama? Me ama? Você me ama? Então vai e cumpre aquilo que eu quero para a tua vida. Dê fruto onde você foi plantado. Na sua casa, na sua família, na sua cidade, aqui em Paranaguá. Faça a minha vontade. Cumpra o propósito pelo qual eu criei você, Deus está dizendo. Você me ama? Então viva a vida que eu quero para você. Vamos orar. Prepare o seu coração. Daqui a instantes vamos celebrar a ceia. E você vai já estar preparando o seu coração, preparando a sua casa, o seu espírito, a sua família, para esse momento tão solene na presença do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Possamos entender que só temos comunhão com Deus através de Jesus. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, e o seu sangue foi vertido para nos perdoar os pecados. Pai, eu peço a tua bênção sobre cada filho, cada filha que está participando deste culto e daqui a pouco vai participar da ceia.
que a tua presença seja algo especial, algo maravilhoso, inundando cada vida agora. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos participar da ceia agora. Nós temos aqui o pão e temos aqui o suco de uva, o vinho. O pão que simboliza o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas transgressões, e o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Aqui é suco de uva, feito de uva mesmo, não tem nada especial. Aqui é um pão, uma broa que eu comprei, para simbolizar o corpo de Cristo que foi moído por nós. E nesse momento eu quero que você prepare a sua mesa, a ceia pela qual você vai participar. Junte a sua família, separe aí o pão, separe o suco de uva e esse momento solene quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Todo o silêncio e toda a reverência, com os nossos corações contritos, mais alegres, porque podemos celebrar a ceia do Senhor. Não estamos juntos na igreja, mas logo estaremos. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o desejo do coração de Deus, eu tenho certeza. Mas enquanto estamos separados, Deus quer trabalhar no meu e no seu coração. Permita Deus trabalhar no seu coração. E a minha oração é: Deus, trabalhe no meu e mostre a tua vontade nesses tempos difíceis que passamos. Eu vou ler um texto bíblico agora, que é o texto clássico sobre a ceia, quando Paulo orienta a igreja sobre a ceia. Então ele diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 29, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este cálice e comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Deus abençoe esse texto. E vamos fazer aquilo que o apóstolo está mandando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de olharmos para nós e pedir para Deus: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, venha e purifique. Peça isso para Deus. Peça isso. Participe da ceia. Se há pecado a confessar, confesse. Se há algo a fazer mais para o Senhor, faça. Se há um compromisso, há um voto para fazer, faça isso agora. E aproveite esse tempo de adoração para você crescer espiritualmente e o Espírito Santo inundar a sua vida e derramar o avivamento que tanto oramos e tanto queremos. O texto bíblico diz que Jesus, ele pegou o pão. Temos aqui o pão e ele pegou o pão e deu para os seus discípulos. E ele pega o pão e você pode imaginar o próprio Cristo entregando e separando o pão para os discípulos. E ele pega o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E eu quero orar agora agradecendo a Deus por Jesus Cristo, que entregou-se por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida abundante aqui já e vida eterna.
Vamos agradecer. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque podemos celebrar a nova vida em Cristo. Ó Deus, perdoa quando erramos, quando não fazemos aquilo que deveríamos fazer, mas venha com a Tua graça e nos alcance agora. E que esta celebração seja algo que agrade o Teu coração. Agrade o Teu coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz, façam isto em memória de mim. Pegue agora do pão que você separou. Cada um de vocês aí, onde vocês estão, peguem do pão agora. E agora vamos fazer como Jesus mandou. Façam isso em memória de mim. Comamos todos do pão agora. Participe do pão onde você está agora. O texto bíblico, ele diz que da mesma maneira como Jesus, ele tomou o pão, ele tomou o cálice. Imagina que cena linda ele dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Esse cálice é um novo pacto que eu vou fazer com você. Agora você não tem mais um coração de pedra, não, eu vou colocar em você um coração de carne e você vai poder me amar. Você vai ser uma nova criatura. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus, o novo pacto, o sangue da nova aliança. Deus quer ter uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Firme essa aliança, firme essa aliança. Deus quer ter essa comunhão com você. E agora nós estamos celebrando esta comunhão, esta aliança. E nós vamos agradecer a Deus pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Esse sangue que tem poder para salvar, esse sangue que tem poder para perdoar pecado, esse sangue que nos purifica de toda a maldade. Que coisa linda! E nós podemos participar disso e viver esta vida com Cristo. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por Jesus. O sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por amor a mim, por amor ao teu filho que está participando deste culto, por amor à tua filha que está participando deste culto. Ó Deus, nós queremos agradecer e louvar e engrandecer o teu nome. Nós não merecemos, mas a tua graça veio e nos alcançou e por isso agora temos vida e nova vida em Cristo. Obrigado, ó Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Pegue agora o cálice com o suco de uva na sua casa, com toda a reverência, com o coração contrito, mas alegre, feliz, e faça isso com alegria e todos juntos vamos participar do cálice. Façam isso em memória de mim, disse Jesus. Tomemos todos agora do cálice. Graças a Deus, podemos celebrar a ceia, muito embora não reunidos no templo, mas unidos na mesma fé, no mesmo amor, unidos no mesmo Deus e no mesmo Cristo. Temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana com a graça e a paz do nosso Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para nós.
perceber que nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, levamos nossas vidas pra receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está